ainda aqui na nossa cogitação e agora já entrando na difícil convivência entre os mecanismos de inteligência artificial e os princípios da administração pública. E isto vai me permitir fazer uma certa desconstrução dos méritos da incorporação pela administração desses mecanismos. Muito bem, quando a gente se remete lá aos princípios do artigo 37 caput, a gente vai ter lá, logo na abertura, o princípio da legalidade, né, que foi relido por vários autores, mas eu gosto sempre de referir ao professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, relido como princípio não da legalidade, mas como princípio da juridicidade, que subordina a administração pública a toda a ordem jurídica, começando pela Constituição, né? O que faz sentido, porque é a Constituição que nos seus artigos 1º e 3º traça os compromissos valorativos, compromissos axiológicos que são postos à administração. Muito bem, ótimo, perfeito, né? O problema está em que, como a gente viu quando aludia ao que inteligência artificial pode e não pode fazer, inteligência artificial não pode aplicar valores abstratos. E aí a gente pode ter uma dificuldade séria, porque a introdução de mecanismos de inteligência artificial, especialmente os de caráter decisório, em áreas de atuação da administração pública, onde ela deva aplicar estes elementos, esses componentes valorativos, e as áreas serão muitas, né? Isto pode não ser possível, isto pode significar a gente perder a abertura que justamente a utilização dos valores nos permitia, né? E aí alguma coisa com que a administração convive a todo momento, que é a colisão entre direitos fundamentais, por exemplo, pode ter enorme dificuldade de tradução num mecanismo de inteligência artificial, ou, se for traduzido, em alguma medida a gente pode estar tendo um atrito com o princípio da juridicidade. Então aí teremos já uma dificuldade. Talvez o princípio da juridicidade esteja a recomendar que a administração pública deva ser mais espartana, mais econômica na utilização de mecanismos de inteligência artificial de caráter decisório, né? Nestas hipóteses em que ela precisa se valer de componentes abstratos, né, componentes valorativos, a inteligência artificial que pode ajudá-la é a inteligência de caráter descritivo ou preditivo, e não a decisória. Ou talvez, alternativas aqui, pensando alto junto com vocês, se houver a incorporação de um mecanismo decisório, que ele seja necessariamente suscetível de revisão por um agente humano, que aí sim será capaz de empreender a aplicação do conceito em abstrato, né? Segundo princípio da administração pública, que pode ter uma zona de atrito aí com a inteligência artificial, é o princípio da impessoalidade. E aí isso parece ser um paradoxismo total, né? Como assim? Não tem nada mais objetivo que um mecanismo de inteligência artificial. Bom, isto é verdade se as bases de dados sobre as quais ele opera forem bases de dados absolutamente confiáveis, né? Se as bases de dados sobre as quais ele opera forem bases enviesadas, né? Bases sujeitas a outros componentes que não a objetividade absoluta, você já não tem a impessoalidade. E no caso da administração, amigos, a gente fala muito dos vieses, né? Aí vem aqueles exemplos, o sistema americano que aconselha sobre parole, né? Sobre liberdade, sobre progressão de pena, é enviesado por causa da população jovem, negra. Ok, todos esses exemplos são mais do que pertinentes. Mas há alguma coisa que no que toca à administração pública é particularmente relevante, que é o problema não do viés da base de dados, no sentido de que o dado tem algo de corrompido, mas é o problema dos invisíveis, é daquele que nem chega na base de dados, né? É aquele que não existe do ponto de vista das bases de dados. E, amigos, isso é muito mais real do que a gente possa imaginar.
Eu, há pouco tempo atrás, estive num evento aqui na Escola da Magistratura que dava conta de uma iniciativa de um projeto coletivo de dar registro civil às pessoas, né? Que existem e não tem registro, não tem certidão de nascimento, portanto não tem mais nada. Você não tem certidão de nascimento, você não tem carteira de identidade, você não tem carteira de trabalho, você não tem nada, você não existe, né? E a narrativa, nesse evento que eu estava, havia juízes, magistrados que operam nesta iniciativa. E a narrativa deles era estarrecedora, de chegar a família inteira, né? A mãe, os 5 filhos, ninguém existe, ninguém tem registro civil, né? Então, assim, esse problema do invisível para as bases de dados é um problema real, e eu estou falando de Rio de Janeiro, não estou falando de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Amazonas. Então, o problema da impessoalidade é um problema que vai se pôr também, mesmo nos mecanismos de inteligência artificial. Terceiro problema é o problema do princípio da moralidade, né? De novo, se a moralidade da administração está identificada com valores que não são valores subjetivos, né, do agente, mas são valores juridicizados para a administração, isso repropõe o problema da incapacidade do mecanismo de IA de lidar com conceitos abstratos. Outro problema relacionado com princípios da administração pública diz respeito ao princípio da publicidade. E isso também parece curioso, mas é verdadeiro, né? Quando você lida com mecanismos de inteligência artificial que operam a partir de machine learning, quer dizer, a lógica, a racionalidade desenvolvida pelo mecanismo de inteligência artificial para identificar um padrão e daquele padrão extrair uma relação de causa e consequência, que é o algoritmo que ela está criando para si mesmo, todo este processo é um processo que só se dá internamente no mecanismo de machine learning e que não é transparente para nós, né? Então a ideia de publicidade da construção do critério pela máquina não é intuitiva. Isto não é um produto. O mecanismo de inteligência artificial não nos oferecerá, quando ele terminar o job, né? O pessoal da informática usa isso, vou rodar o job. Quando ele terminar o job, ele não nos dará, olha, meu critério de atuação foi esse, fiz isso, fiz aquilo, reuni esse dado, coloquei, ordenei, tcharará. Ele não nos dará isso. Ele nos dará só o resultado. Então, quem deve obter a licença para construir? Ele vai dar uma lista, estes, né? Bom, mas por quê? Por que o outro não? Isto não estará transparente e intuitivo. E aí, portanto, a gente pode ter problemas com a convivência e a adequação aí, tendo em conta o princípio da publicidade. E, finalmente, temos a discussão em torno do princípio da eficiência. E de novo, veja como a questão da aferição valorativa é uma questão complicada, né? A questão do princípio da eficiência, a gente já evoluiu há muito no campo do direito administrativo para reconhecer que a eficiência a que alude o artigo 37 está longe de ser exclusivamente a eficiência econômica, né? Pode ser a eficiência econômica, mas também pode ser a eficiência social, pode ser eficiência a partir de outros prismas de análise, né? Então ninguém tem dúvida, por exemplo, que para empreender uma operação de resgate, fico me lembrando daqueles mineiros do Chile, né? Pô, despendeu-se milhões de dólares para empreender ao resgate das pessoas. E ninguém disse, não, vamos deixar o povo de lado porque isso não é eficiente, né? Não é uma questão de eficiência econômica, né? Não atende ao critério de eficiência econômica. Então, na verdade, para nós é intuitivo que em várias situações a eficiência a que a administração estará sujeita não é eficiência econômica. Vejam que o ingresso até da ideia da sustentabilidade, que hoje em dia também não é novidade, mas na administração pública reforça isto, né? Nem toda opção que favoreça a sustentabilidade será uma opção ditada por um critério de eficiência econômica. Mas, de novo, para o mecanismo de inteligência artificial, o mais intuitivo será o reconhecimento da eficiência econômica. E aí nós vamos ter que ser capazes de parametrizar de alguma maneira quais sejam os critérios destas outras dimensões de eficiência que sejam úteis e possam justificar ou não
uma atuação da administração pública. Muito bem, então como a gente pode ver, o conjunto de princípios da administração pública exigirá uma adaptação na sua compreensão ou determinará para as possíveis utilizações pela administração pública de mecanismos de inteligência artificial uma calibragem diferenciada. E aí isso já é muito importante, né? Porque a gente tende a pensar a administração pública, isso é um equívoco, né? Mas ainda é assim. A gente tende a pensar a administração pública a partir de um modelo único. Olha, este é o modelo de administração pública. Ó, a maneira de relacionamento com os servidores públicos tem que ser esta, regime estatutário. Ó, este é o modelo institucional, órgãos e entidades da administração indireta e aquelas que estão na Constituição, né? A gente tende à homogeneização, né? O que é brigar com a realidade, porque a atividade da administração pública é tão diversificada, tão complexa, tão plural, que a gente ainda pregar esta homogeneização é um equívoco total. Quando você junta a administração pública com inteligência artificial, e a gente contempla as dificuldades que a inteligência artificial pode ter na adaptação com alguns dos princípios da administração, aí é que fica absolutamente claro que não pode ser essa lógica monista. Ó, então a administração ou pode ou não pode usar a inteligência artificial. Ou pode só preditiva e descritiva, ou pode só decisória, né? A lógica não há de ser esta, né? É preciso que a gente reconheça que diferentes funções exigirão diferentes aproximações com inteligência artificial. E aí...